Olá, turminha! Tudo bem? A Pro está aqui para mais uma videoaula de hoje. Vamos lá? Nesta videoaula, nós faremos a correção das atividades que a Pro deixou ontem, neste mesmo horário. Vamos lá? Nesta videoaula, faremos a correção das atividades das disciplinas de linguagem, ciências sociais e matemática. Nós tínhamos dois temas, registrando as condições do tempo e análise de gráfico, das páginas 249 até a 255. Vocês se recordam da nossa videoaula? Nela, nós comentamos sobre as condições do tempo, que o dia pode estar frio, quente ou ameno. Ameno é uma temperatura que não é nem tão quente nem tão frio, é uma temperatura mais ou menos. Nós comentamos também sobre os gráficos, analisando os gráficos e trazendo através deles as informações. Vamos lá? Agora nós iremos realizar as correções. Vamos iniciar a nossa correção na página 250. Na atividade 1 e 2, o primeiro ano teria que relembrar as temperaturas do nosso mês de julho, nas nossas férias. Vocês se recordaram? Será primeiro ano? Agora nós iremos descobrir se o primeiro ano tem boa memória. Atividade número 1. Preencha o primeiro gráfico de acordo com as observações realizadas no calendário do mês de... Nós combinamos que nós iremos fazer do calendário de julho, certo? E tínhamos que observar a temperatura, ou seja, se ela estava quente, fria ou amena. Tudo bem até aqui? Em seguida, nós tínhamos que criar um título para este gráfico. A Pro irá colocar um exemplo de título, pois cada um de vocês criaram o seu. Tudo bem? O exemplo que a Pro vai colocar aqui de título é Temperaturas de Julho. Tudo bem? Cada um de vocês criou um título para o gráfico. A Pro colocou aqui o gráfico com as temperaturas que a Pro lembra. Tudo bem? Também é só um exemplo. Pode ser que o primeiro ano lembre que determinado dia foi meio quentinho. Tudo bem? Aqui são as temperaturas que a Pro lembra do mês de julho, nosso mês de férias. Então, nós tínhamos que colocar lá manhã, tarde e noite, durante os dias. Se foi quente, nós iremos pintar de vermelho. Se foi frio, nós iremos pintar de roxo. E se foi um tempo ameno, mais ou menos, nem tão quente nem tão frio, seria de amarelo. A Pro lembrou das seguintes temperaturas. Do dia 1 ao dia 31 do mês de julho, de manhã foi uma manhã fria, então eu pintei todas as manhãs de roxo. Durante a tarde, a Pro lembrou que foi os dias ameno. As temperaturas foi ali, nem tão quente, nem tão frio, foi mais ou menos. E de noite, voltou a esfriar, então a Pro pintou de roxo. Tudo bem? Pode ser que o primeiro ano lembre que determinado dia fez um dia mais quentinho, então vocês pintaram de vermelho. Essas foram as temperaturas que a Pro relembrou. Tudo bem? Um exemplo. Cada um de vocês irá fazer diferente o gráfico de vocês, pois vocês terão que relembrar. Pode ser que tenha um dia ou outro que vocês não lembram. Tudo bem? Na atividade número 2, da página 251, nós também iríamos preencher um outro gráfico, observando as temperaturas do mês de julho, só que dessa vez nós teremos que lembrar da umidade, ou seja, se choveu ou não naquele dia. Tudo bem? E também criar um título. Aqui a Pro irá pôr um exemplo. O título do meu gráfico foi O inverno chegou? Cada um de vocês criou um título. Aqui está somente um exemplo. Tudo bem? E o meu gráfico ficou assim, primeiro ano. A Pro lembra que do dia 1 ao dia 31 do mês de julho não choveu.
A Pro não lembra de ter chuva durante o mês de julho. Então, a Pro pintou de laranjinha, porque não teve chuva durante o mês de julho. Tudo bem? Se o primeiro ano relembrou algum dos dias de julho que teve chuva, terá que pintar o dia de azul. Tudo bem? Continuando na atividade da página 252, atividade 3 e 4, vocês teriam que observar os gráficos que vocês preencheram para respondê-las. Vamos lá? 3. Observe os gráficos e responda. No primeiro gráfico, o tempo mais frequente foi quente, frio ou ameno. Ameno é aquele dia que foi mais ou menos, nem tão quente, nem tão frio. Observando o gráfico de vocês irão responder, tudo bem? Observando o gráfico da Pro, a minha temperatura mais frequente foi o frio, tudo bem? Que foram os dias que a Pro relembrou. Cada um de vocês pode ter tido uma memória melhor que da Pro, tudo bem? No segundo gráfico, o tempo mais frequente foi: teve mais dias chuvosos ou mais dias sem chuva? No gráfico da Pro, foi uma temperatura sem chuva, tudo bem? Foi o que a Pro comentou, aqui é somente um exemplo. Pode ser que o primeiro ano lembre que teve algum dia que choveu, tudo bem? 4. A que conclusão você e seus colegas chegaram sobre o tempo meteorológico no mês observado? Vocês irão conversar com a família e observar aí. Aqui a Pro colocou: a temperatura do dia estava fria, de tarde ela ficava amena e de noite voltava a esfriar. Eram dias sem chuva. Aqui, a resposta da atividade 4 vai depender da análise que vocês fizeram lá dos gráficos. Foi o que a Pro comentou. Pode ser que a memória do primeiro ano esteja melhor que da Pro. Pode ser que algum dia lá no gráfico de vocês fez um dia quente. A Pro não se recorda no dia quente no mês de julho. Tudo bem? Então essa foi a conclusão que a Pro chegou nos dias de julho. A temperatura de dia estava fria, de tarde ela ficava amena e de noite voltava a esfriar. E os meus dias lá de julho, que a Pro se recorda, a memória da Pro, não teve chuva. Pode ser que o primeiro ano tenha a memória melhor e lembre que teve um dia ou outro que choveu. Tudo bem? Aqui é somente um exemplo. 5. Converse com os colegas. Será que isso ocorre em todos os lugares do Brasil e do mundo? Registre a conclusão da turma. Nós já havíamos comentado que, dependendo do local, a temperatura pode ser diferente da nossa, mas pode ocorrer que de dia seja uma temperatura, de tarde seja outra e de noite é outra. Tudo bem? A temperatura pode variar durante o dia, de manhã ser uma, à tarde ser outra e à noite ser outra. Mas há essa diferença de temperatura de um local para o outro, que foi o que a Pro colocou aqui. A temperatura poderá variar conforme a região. Foi o que a Pro comentou na última videoaula. Pode ser que aqui em São Paulo esteja hoje um tempinho frio, mas lá no Nordeste, na Bahia, no Recife, pode ser que esteja uma temperatura amena, certo? Ou em outro país. Aqui no Brasil, nós estamos no inverno. Pode ser que em outro país eles estejam no verão. Tudo bem? Irá variar conforme a região. Tudo bem até aqui? Em seguida, nós tínhamos lá o nosso segundo tema, que era análise de gráfico. Nós tínhamos aí um gráfico que foi montado devido a uma pesquisa que a Apostila realizou numa escola, uma turminha de primeiro ano, da quantidade de horas que eles dormiam por dia, certo? Atividade número 1. Grife o título do gráfico. Vocês irão ir lá no gráfico e grifar o título. O título é o que fica em cima. Horas de sono por dia. Tudo bem? 2. Quantas horas dorme a maioria dos alunos da turma? Observando aí o gráfico. Quantas horas dorme a maioria dos alunos?
nós observamos aqui, ó, que 16 alunos dormem 9 horas. Então, aqui a atividade número 2 é 9 horas a resposta. Tudo bem? Em seguida, na página 254, nós temos a continuação dos exercícios. Vamos lá. 3. Quantos alunos dormem mais de 8 horas por dia? Deixe registrado como você pensou. Nessa atividade, nós temos que observar lá o gráfico. Tudo bem? A Pro colocou ele aqui para a gente ir realizando a correção. Quantos alunos dormem mais de 8 horas? Então, vamos lá. Mais de 8 horas é aqui, ó. 16 mais 5. Então, olha lá. 16 mais 5 dá o total de 21 alunos. Mais de 8 horas. Então, aqui, ó, dorme 8 horas. Mais de 8 horas são os alunos que dormem 9 horas e 10. 16 mais 5. O total é de 21 alunos. Tudo bem? 4. Quantos alunos participaram desta pesquisa? Então, nós iremos somar 11 mais 14 mais 16 mais 5. Por quê, Pro? Porque, ó, nós temos 8 alunos que dormem 7 horas. Tudo bem? 14 alunos que dormem 8 horas. 16 alunos que dormem 9 horas. E 5 alunos que dormem 10 horas. Então, eu vou somar 8 mais 14 mais 16 mais 5. O total de alunos desta pesquisa de uma escola de primeiro ano são 43 alunos. Tudo bem até aqui? E 5. E você? Quantas horas dorme diariamente? Aqui, cada aluno terá a sua resposta. Tudo bem? Lembrando que para nós, para vocês, o ideal é dormir mais de 8 horas, pois o sono ajuda no nosso crescimento. Tudo bem? Na atividade número 6, nós tínhamos aí que observar a turminha aí, pessoal de casa, certo? E vocês irão fazer uma pesquisa e perguntar quantas horas eles dormem por dia, certo? A Pro comentou com vocês que era para pegar aí quem mora com vocês, mamãe, papai, vovó, vovô, os irmãozinhos, e perguntar o número de horas e colocar quantas pessoas são. Tudo bem? Aqui, a Pro vai colocar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa com algumas professoras aqui do colégio, tá? E a Pro colocou o número de horas e quantas professoras são. A conclusão foi: 7 horas dormem 3 professoras e 8 horas por dia dormem 2 professoras. Tudo bem? A número 6 vai ser referente à pesquisa que vocês realizaram com a família de vocês. Tudo bem até aqui? Aqui está somente um exemplo. 3 professoras dormem 7 horas por dia e 2 professoras dormem 8 horas por dia. Tudo bem até aqui? E na página 255, nós tínhamos aí a atividade que é para casa. Leia as informações da tabela referente às horas diárias de sono de algumas pessoas e responda as questões a seguir. Então, nós tínhamos lá a Ana, que dorme 7 horas por dia, o Pedro, que dorme 9 horas por dia, a Carol, que dorme 10 horas por dia, a Lara, que dorme 7 horas por dia, Tiago, que dorme 8 horas por dia, o José, que dorme 12 horas por dia, e a Sara, que dorme 6 horas por dia. Tudo bem? Até aqui, vocês irão ter que observar essa tabela para responder as questões a seguir. Tudo bem? 1. Quem dorme mais horas? Observando lá a tabela, quem dorme mais horas é o José. 2. Quem dorme menos? Pela tabela, quem dorme menos é a Sara. Tudo bem? 3. Quem dorme mais de 8 horas? Mais de 8 horas é o Pedro, a Carol e o José. Tudo bem até aqui? 4. Quem dorme menos de 8 horas? É a Ana, a Lara e a Sara. Tudo bem?
E 5. Quantas horas o José dorme diariamente? Quantas horas o José dorme por dia? O José dorme 12 horas por dia. Tudo bem? Lembrando que para responder essas atividades, vocês teriam que observar a tabela. Tudo bem até aqui? Muito bem, primeiro ano. Nós chegamos ao final dessa videoaula de correção. E aproveito para vocês em nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!